paz do Senhor Jesus, esse é que vos fala, pastor Leandro Souza. Estamos mais uma vez aqui através do YouTube para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela está lá em Lucas capítulo 17, versículo 20. Diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando veria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, quer dizer, ninguém consegue ver com os olhos humanos o reino de Deus. Aí no 21 ele fala assim, não dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a paz, é a alegria, é aquele coração totalmente completo, totalmente satisfeito na presença de Deus. Aí ele fala assim no 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vede, ou não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilhando de um lado à outra extremidade do céu, assim será no seu dia. Assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então veja bem que aqueles homens, eles estavam preocupados quando veria o reino de Deus, porque eles acreditavam que o reino de Deus chegaria. Mas o reino de Deus estava diante deles. O reino de Deus, na verdade, estava dentro deles. E eles não haviam percebido. Então, Jesus usou como exemplo a Noé. Se você observar a história de Noé, você vai ver que Deus veio até Noé e deu uma direção a ele. Deus olhou para a terra, viu que Noé era um homem totalmente diferente aos demais. Noé não era um homem que vivia segundo os costumes daquele povo. Era um homem separado. Era um homem que temia a Deus. Era um homem que procurava fazer o que era certo. Então, quando Deus olhou para a terra e viu a Noé, Deus não achou justo destruir a Noé juntamente com aquelas outras pessoas. E Deus deu uma direção a ele. Deus deu a ele uma oportunidade. Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca. E dentro dessa arca, você vai salvar você vai salvar a sua família, e você vai salvar todos aqueles que desejarem ser salvos juntamente com vocês. E você separará um casal de cada espécie de animal. Quando Noé recebeu essa direção, a Bíblia fala que no mesmo instante ele começou a construir essa arca. E essa arca não foi construída
do dia para a noite. Ela não foi construída entre um mês e outro mês. Não, foram meses, foram anos da vida de Noé, empregado, né, empregue, né, ou vamos dizer assim, dedicado a construir aquela arca. E muitos passavam por ali e diziam: ó, ele é louco, porque aonde que vai haver uma chuva tamanha como essa, que vai inundar todo o planeta, inundar todo mundo ao ponto de necessitarmos de entrar num barco, né, uma arca, para poder nos salvar? E muitos criticavam, muitos tiravam sarro, muitos duvidavam, muitos diziam que Noé estava ficando louco, que Noé estava habitolado, que Noé estava ficando meio, vamos dizer assim, meio retardado. Está entendendo? Sim ou não? Então, Jesus falou que da mesma forma que aconteceu na época de Noé, vai acontecer com essa geração. Porque você pode ver que eles só se deram conta que o dilúvio realmente era real, era verdadeiro, quando eles já estavam com a água no nariz, quando eles já não conseguiam mais nadar, porque foi chovendo, foi alagando, foi dando aquela enchente, aquela inundação. E no momento que eles se depararam, que eles pensaram em entrar na arca, a porta já estava fechada, porque o próprio Deus fechou a porta. Mas Deus fechou a porta não porque Deus é mau ou porque Deus é ruim, não. Deus deu a eles uma oportunidade. Noé, naquele momento, era o pregador, era o evangelista, era o construtor, mas ao mesmo tempo era o pastor daquele povo, era o evangelizador daquele povo. E eles não levaram Noé a sério. Eles não acreditavam naquilo que Noé estava falando e fazendo, até que veio o dilúvio e Deus fechou a porta. Infelizmente, todos aqueles que não deram ouvido pereceram, infelizmente. E a destruição veio repentinamente. E a Bíblia nos mostra que dessa forma vai acontecer. Isso é provável, isso é certo. É só você observar tudo que está acontecendo no mundo. Você está vendo uma guerra, né? uma disputa entre países, né? Querendo já arquitetar uma guerra, uma luta, uma disputa, né? Alguns dizem que necessita ter novas direções, ter novas leis. Outros dizem que tem que mudar a forma de agir, a forma de ser, tem que ser diferente, né? Você vê aumentando os homicídios, aumentando a corrupção, aumentando o desamor do ser humano. O que é isso? O que é isso? É a chuva do dilúvio. É a chuva do dilúvio. Você está vendo que a água já está subindo e muitas pessoas não estão se deparando. Olha o esfriamento que tem acometido a igreja. Você já percebeu, né? Você que é antigo, você percebeu que a igreja de hoje, ela não tem nada a ver com a igreja do passado. Quando eu digo passado, eu não estou me referindo aos apóstolos. Eu estou me referindo à igreja do passado, né? Aonde as responsabilidades da igreja eram realmente levadas a sério. Não é verdade? Os preceitos, as virtudes. E hoje você pode ver que as virtudes estão se perdendo. As virtudes estão sendo deixadas de lado. Porque hoje as pessoas, elas querem servir a um Deus. Elas querem aceitar a um Jesus. Mas elas querem aceitar um Deus que aceite a vida errada que elas levam. Elas querem um Deus que aceite tudo o que é desse mundo. Mas o próprio Deus disse, se nós queremos ser amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Para salgar. O sal, quando se torna insípido, ele já não salga mais nada. Ele já não serve para mais nada. Mas muitos, infelizmente, estão se perdendo. E o duro que estão se perdendo dentro da própria igreja.
porque já não tem mais zelo, já não tem mais o amor que tinha antes por Deus, já não tem mais o mesmo temor que tinha antes por Deus, vê os maus exemplos, vê as más condutas e acabam perdendo a fé, acabam desanimando na carreira do Evangelho. Nós não podemos desanimar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós não podemos desanimar na carreira do Evangelho, nós não podemos desanimar de pregar a palavra. Muitas das vezes o pregador fala assim: não, mas aquela pessoa ali, ela já conhece a palavra, aquela pessoa ali, ela já passou por muitas igrejas, então ela está cansada de ouvir, ela está cansada de saber. Mas a Bíblia não fala que nós temos que pregar só para quem não conhece. A Bíblia fala que temos que anunciar o Evangelho até o último suspiro nosso. Não importa se aquela pessoa ouviu ou deixou de ouvir, se aquela pessoa conhece, deixou de conhecer, ou se aquela pessoa já passou por muitas igrejas, por muitos ministérios, não importa. A nossa obrigação como pregador, como mensageiro da palavra de Deus, como atalaia, é tocar a trombeta. Porque se nós não tocarmos a trombeta e o inimigo vir e abater alguma alma, né, e essa alma for abatida porque nós não tocamos a trombeta, embora essa alma já tenha cansada de ouvir, esteja esgotada de tanto ouvi-lo, de tanto visitar muitas igrejas, mas a nossa obrigação como mensageiro do Senhor, como atalaia, é tocar a trombeta, é tocar a trombeta. Agora, se essa pessoa que se quiser dar por desapercebida, não atentar ao tocar da trombeta e vir um inimigo e a abater, o sangue daquela pessoa, a alma daquela pessoa não vai ser cobrada de nós, não vai ser cobrada de nós. Então nós temos que tocar a trombeta, nós temos que pregar a palavra de Deus, mas pregar com verdade, pregar com determinação, pregar sem medo. Porque às vezes nós temos medo da rejeição, nós temos medo de não ser aceitos, nós temos medo que a nossa mensagem não vai ser aceita pelas pessoas, mas não é a nossa mensagem, não é a nossa mensagem. Eu estou recordando aqui agora que Israel era o único povo, na época de Samuel, Israel era o único povo que não tinha rei. O único povo que não tinha rei era o povo de Israel. E o povo de Israel via os outros reis das outras terras, das outras civilizações, e eles começaram a almejar um rei. Eles começaram a almejar, porque Deus era o próprio rei deles, mas eles queriam alguém, uma figura humana, para representar eles. Então eles foram até Samuel e falaram para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. E quando Samuel ouviu isso, a Bíblia fala que Samuel ele se irritou. Samuel ele ficou chateado e irritado com aquele pedido do povo. Com aquele pedido do povo, ele ficou irritado. E ele foi falar com Deus. E falou para Deus, e Deus falou assim para ele: não, Samuel, não se irrites, não se irrite, não fique triste, porque esse povo, ele não está rejeitando a você, ele está rejeitando a mim. Então, quando nós pregamos a mensagem de Deus, não a nossa mensagem, quando nós pregamos a mensagem de Deus, e essa mensagem ela é desprezada pelas pessoas, ela não é absorvida, não é aceita pelas pessoas, ela é repudiada pelas pessoas, não é a nossa voz, não é a nossa mensagem que as pessoas estão repudiando, estão negando, estão abandonando, desprezando. É a palavra, a mensagem do próprio Deus. Você pode ver quem foi que matou o Senhor Jesus. Quem foi que matou o Senhor Jesus? Quem foi o causador da morte do Senhor Jesus? Os próprios fariseus, os próprios escribas, porque Jesus pregava uma palavra que não vinha dele, mas vinha do Pai. E quando a palavra vem do Pai, ela faz o mover, ela faz o agir, ela realiza curas, ela realiza mudanças, transformações de vida, mas ela também causa divisões.
ela causa divisões, porque a verdadeira palavra de Deus é a luz. E a Bíblia fala que a luz, ela não se dá com as trevas. Então, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que acompanha essa pregação, se você quer andar na luz, se você quer andar com Deus, você vai encontrar essa situação. Você vai encontrar pessoas que vão te rejeitar, pessoas que não vão aceitar a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar resistência, porque este mundo, infelizmente, é um mundo enganador, é um mundo ilusório. E a Bíblia fala que não há comunhão entre o santo e o profano. Não há comunhão entre aquele que é de Deus e o que não é de Deus. É a mesma coisa de você querer misturar num copo sal e açúcar, açúcar e sal. O que vai dar isso? Vai dar uma mistura que não vai servir para nada. Não vai servir para nada, porque a açúcar tem a sua finalidade, que é adoçar. O sal tem a sua finalidade, que é salgar, que é dar sabor, não é isso? Então se você misturar num copo de água sal e açúcar, que gosto vai ter isso? Que serventia vai ter isso? Está entendendo? Sim ou não? Então isso também é a nossa vida. Nós temos que ser totalmente de Jesus. Nós temos que ser totalmente de Deus. Nós temos que deixar a nossa vida totalmente, o acesso da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, o acesso totalmente livre, para que o Espírito Santo venha dirigir a nossa vida. E nós não devemos ficar preocupados com as represárias, com os desprezos, porque isso vai acontecer. O próprio Senhor Jesus disse que numa casa haveriam cinco reunidos e haveria divisão naquela casa. Mas não divisão pelo fato de interesses próprios. Não, divisão em sentido da crença, da fé. Você pode ver para esse mundo hoje, é normal. O crente tem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. É totalmente favorável a muitas pessoas o falso evangelho, a porta larga. Mas eu falo para você, eu pergunto para você, Deus mudou? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus de amor, de misericórdia, mas também um Deus de justiça. Um Deus que não se compraz com a injustiça. Um Deus que não se compraz com o erro, com o erro. Quando nós falamos em erros, tem pessoas que não conseguem entender, porque a Bíblia fala que nós não somos perfeitos. Mas a questão do erro que a Bíblia fala é a questão de nós não lutarmos para ver uma mudança, para ver uma transformação. Se eu tenho uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, eu tenho que lutar para vencer os meus erros, para vencer as minhas falhas, para que eu venha a errar menos. Porque se eu errar menos situações contrárias virão contra a minha vida. Porque em Gálatas 6,6 é bem claro: o homem só colherá o que ele plantar. O apóstolo ali que escreveu, o escritor que escreveu ali, Gálatas 6,6, ele faz questão de dizer bem claro: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar é o que o homem vai colher. Então, se você está plantando coisas boas, se você é uma pessoa fiel a Deus, mas você enfrenta muitas lutas, muitas adversidades, você passa por muitas provações, por muitas perseguições, não fique desanimado por isso. Você não tem que pensar em abandonar o caminho da fé para agradar a essas pessoas que não querem nada com Deus. Não, porque você não depende delas. Você não depende do aval delas. Você depende sim do aval de Deus. Você depende sim do poder de Deus. E Deus fez a promessa na palavra dele que ele seria fiel para conosco todos os dias. Então acredita, creia, se mantenha fiel a Deus, se mantenha temente a Deus, e ele vai honrar você. Ele vai te abençoar. Não tem como dar errado. Se você tem sido uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, se você tem procurado andar nos caminhos de Deus, não tem como dar errado, porque Deus não falha. Deus não falha. Então põe essa palavra no teu coração. O reino de Deus, ele está dentro de você.
Fora você pode estar enfrentando uma guerra, uma luta, travando uma batalha, mas dentro de você tem que haver a paz, tem que haver a alegria, tem que haver a certeza que o Espírito Santo é com você, e tudo que você está enfrentando, passando, vivendo na sua vida vai passar, tá bom? Então guarda essa palavra no teu coração, e eu tenho certeza absoluta que Deus já abençoa a sua vida para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, se você assim quiser, prepara aí um copo com água, um copo de vidro ou de plástico, não importa, com um pouco de água, que nós vamos fazer a oração agora. E quando terminar a oração, né, você vai tomar essa água. Você vai tomar essa água crendo que aquilo que você precisa, a resposta, o socorro, a transformação, o milagre que você precisa, Deus vai derramar sobre a tua vida através dessa água, tá bom? Prepara aí o copo com água, vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos em oração na tua presença agora e apresentamos, meu Deus, a vida de cada pessoa que está acompanhando essa pregação, essa mensagem. Meu Deus, eu desconheço as lutas que essa pessoa tem travado, eu desconheço, meu Pai, os problemas que essa pessoa tem enfrentado. Talvez, meu Deus, essa pessoa agora, ela está no hospital, ela está no leito hospitalar. Talvez, meu Deus, o médico deu um diagnóstico negativo, meu Deus, deu um diagnóstico irreversível, humanamente falando, e essa pessoa está triste, ela está desanimada. Meu Deus, toca com o teu Espírito agora e traz a certeza que o Senhor é com ela, traz a certeza que o Senhor é com ele, meu Pai. Coloca dentro dessa pessoa certeza que o Senhor pode reverter essa situação, que o Senhor pode mudar este quadro, meu Senhor. Essa mulher que está triste porque o marido foi embora de casa nos braços de uma amante e a abandonou com os filhos, Senhor, e ela não tem recursos para criar essa criança, ela não tem recursos para manter essa casa, para pagar os seus gastos, as suas despesas. Meu Deus, da mesma forma que o Senhor mandou a provisão à viúva de Sarepta, Senhor, manda a provisão também a esta mulher, meu Pai, a esse homem que está desempregado, que está desesperado, está até mesmo pensando, meu Pai, em dar fim à própria vida, em se suicidar, meu Senhor, porque se sente envergonhado diante de sua esposa, se sente envergonhado diante de seus filhos, porque não tem com que manter a sua casa, Senhor, não tem com que pagar as contas, não tem com que, Senhor, dar uma vida digna aos seus filhos. Ah, meu Deus, toca na vida desse homem, Senhor, abre as portas de emprego para ele, meu Pai, faça a vida dele prosperar, dá uma ideia para ele, dá uma direção, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Pai, nessa pessoa que está em casa, desanimada, prostrada, talvez desviada dos teus caminhos, Senhor, talvez se escandalizou com algo que aconteceu em sua igreja, escandalizou com o pastor, se escandalizou com os obreiros, se escandalizou com os membros, com os amigos, com os irmãos, está escandalizado, meu Deus, toca, meu Pai, e tira do coração esse sentimento, tira do coração esse pensamento, meu Deus, e que essa pessoa possa, meu Pai, voltar a ter comunhão na igreja, que essa pessoa possa voltar a congregar, meu Deus, buscar a tua presença, porque os homens são falhos, Senhor. O Senhor disse na tua palavra que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai deles, meu Pai, ai daqueles que surgirem os escândalos. Então nós não podemos olhar, meu Pai, para aquele que foi fraco, para aquele que foi débil, para aquele que infelizmente se vendeu para a luxúria, para a lascívia desse mundo, meu Senhor. Nós não podemos olhar, nós temos que olhar para Ti. Então põe isso no coração dessa pessoa, que ela não venha olhar para os erros, para as falhas, para as imperfeições, mas que ela venha olhar sim para o Senhor, meu Deus. Por favor, eu te peço, meu Pai, prospera a vida de cada uma dessas pessoas, meu Senhor, livra de toda e qualquer espécie de mal, pois é o que eu te peço, meu Deus, e entrego a vida dessas pessoas nas tuas mãos. Pai, consagra esse copo com água, coloque em cada molécula desta água, meu Pai, o teu poder, faça fluir
o teu poder dentro dessa água, meu Senhor. Faça o teu agir dentro dela, e quando essa pessoa tomar da mesma, que ela sinta um alívio, que ela sinta um renovo, que ela venha a ser fortalecida, meu Deus, pelo teu poder, Senhor, que ela venha a ser preenchida pelo teu poder, meu Pai, pela tua força. Pois é o que eu te peço, meu Senhor, abençoando essa água, abençoando essa família, abençoando tudo, meu Deus, o que é do teu povo. Pois é o que eu te peço, meu Deus, e entrego a vida de todos nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, irmão? Então eu creio que Deus já entrou com providência na sua vida. Levanta a sua cabeça, se mantenha firme, se mantenha fiel, e Deus vai te honrar para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Nos momentos mais incertos, Ele é um amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador.